Oi, boa noite. Soninha Francine, vereadora em São Paulo, falando hoje aqui do meu gabinete na Câmara Municipal. Eu tenho saído super pouco. Ontem eu tive que sair para ir no cartório, resolver lá uma assinatura por autenticidade, é aquela que você tem que assinar na frente do funcionário ali do cartório, não é por semelhança, que ele pega um livro que você assinou não sei quanto tempo atrás e compara a assinatura. Eu acho esse negócio de reconhecer firma uma maluquice, mas enfim, ainda não superamos essa fase. O gabinete está deserto como deveria estar, né? Não tá vindo ninguém, tá todo mundo trabalhando de casa, a gente despacha por WhatsApp o tempo todo. Às vezes eu tô aqui na sala que eu uso para mim e tô falando pelo WhatsApp com a Lilian, o Ronaldo. A Lilian fica aqui, o Ronaldo ali, aqui o Everton, aqui a Roberta, a Débora, o Rafa, aqui o Márcio, o Felipe. Essa mesa fica aqui para trabalhos diversos. O outro dia eu participei de uma live do Legisla Brasil com o Everton. O Everton é um dos estagiários do gabinete. A gente tem estagiários de ensino médio e de ensino superior. E o Everton veio encaminhado pelo Legisla Brasil, que é um projeto bárbaro, que aproxima universitários do poder legislativo, né, dessa possibilidade de fazerem estágio na Câmara, na Assembleia, e tem um processo possivelmente exigente. E aí a Amanda teve a ideia assim, vamos fazer uma prova, um teste, além da entrevista, da conversa, vamos lançar, né, uma tarefa para eles. E aí eu falei, tá bom, pede para ele verificar lá, acho que era quanto dos recursos do FM sai, ou do Fundurb, agora já não lembro o que eu encomendei na época. O FM sai é o Fundo Municipal de Saneamento e Infraestrutura, é um fundo que recebe recursos da Sabesp, uma parte do que a Sabesp arrecada com a cobrança de tarifas na cidade de São Paulo é depositado obrigatoriamente nesse fundo, que pode ser usado para diversas obras de infraestrutura por decisão do município. Então, o município decide, por exemplo, que aqui a gente vai ter uma obra importante de habitação, então a gente precisa tratar desse córrego. E a Sabesp também é obrigada, de todos os investimentos que ela faz em infraestrutura de saneamento, uma parte, obrigatoriamente, uma porcentagem de tudo que ela investe tem que ser investida na cidade de São Paulo. Afinal, ela detém o contrato, a prefeitura contrata a Sabesp para operar o sistema de coleta e tratamento de esgoto da cidade. Então, eu não lembro se a gente encomendou uma pesquisa para o Everton, que era quanto dos recursos do FM sai foram empregados em habitação. A pergunta foi do Fundurb. Eu sei que ele fez um puta de um trabalho, uma planilha, adoro planilha. Fez uma planilha no Excel com vários filtros diferentes, uma progressão no tempo sensacional. Então, o Everton é um dos nossos estagiários de ensino superior, trabalha aqui. Aqui é o Vinícius. Aqui é a Alice. A Nilmares agora fica aqui. E aqui a Amanda. Tô pondo a mão em tudo, mas usei álcool gel e água e sabão o dia inteiro. E 2, até o pessoal voltar para trabalhar, já não terá mais o risco de ter algum vírus vivo por aí. Recepção, ali humanas, ali o gabinete do César, que é a sala do César, que é o chefe de gabinete. Oi, Vera! Oi, Amanda! Você viu o seu lugar? Eu tava falando de você, do teste desafiador que você fez com o Everton antes dele ser incluído aqui como nosso estagiário. E hoje eu vim para a Câmara, nem sabia que eu viria, foi meio de última hora. A gente teve hoje Tribuna Livre. Tribuna Livre é uma sessão plenária em que os vereadores podem se inscrever livremente, parece meio ridículo falar assim, mas podem se inscrever livremente para falar por até 5 minutos.
É que nas sessões plenárias convencionais, não estou nem falando de ser digital ou presencial, nas sessões plenárias convencionais, você tem que seguir a ordem alfabética dos inscritos, então vai chamando. Então, às vezes eu tô lá, eu gostaria de falar, mas não chega no S, e são só 40... o pequeno expediente, que é esse de falas de 5 minutos em ordem alfabética, tem um horário para terminar, então chamou lá 9, 10, 11, acabou. Porque às vezes chama e os vereadores não estão em plenário, não fazem questão de se pronunciar. Aí depois tem o grande expediente, que aí são falas maiores, de 15 minutos, mas também só pode chamar 4, e também é em ordem alfabética. E na tribuna livre qualquer um pode se inscrever, falar lá os 5 minutos. E tem tido bastante presença na tribuna livre, muitos vereadores que até não costumam se manifestar na tribuna normalmente, estão falando na tribuna livre. E dá para assistir tudinho pela internet, a TV Câmara transmite. Tem um link lá de saopaulo.sp.leg.br, o site da Câmara, e tem uma janela fácil ali de achar, auditórios online, e aí o plenário, 1º de maio, é onde acontece a sessão. E a Câmara também transmite pelo YouTube da Câmara, pelo Facebook da Câmara. Tem sido bem interessante, viu? Olha, Digital da Rua passou no REC Covid Desafios Fase 1. Depois me conta como é que foi, o que vocês fizeram e aqui que vocês têm direito depois de passar da fase 1. Denise Boleta, legal, tá sempre por aqui. Se vocês me mandarem alguma pergunta, comentário e eu não reagir e for importante eu falar na hora, vocês insistem, por favor. Cadê minhas anotações? Eu gosto de planejar minimamente o que eu vou falar, embora eu já tenha falado 10 minutos sem ter botado nada disso no roteiro, só para dar tempo do pessoal chegar também. Eu sou daquelas chatas, chata não, custa nada, que sai do ambiente e apaga a luz. Sabe que uma vez eu morei numa época num prédio de onde dava para ver o prédio da MTV. E eu ficava doida da vida, que às vezes era meia-noite e eu sabia que no 4º andar já não tinha mais ninguém, no 5º andar não tinha mais ninguém, eu já nem trabalhava mais lá. E tudo aceso, porque tem um controle central no corredor, não é um interruptor assim por sala. Aí eu mandava e-mail pra MTV para reclamar que a luz estava acesa. O diretor-geral era o André Mantovani na época. Ele, ai meu Deus, a ecomala mesmo, sou mesmo, e daí? Bom, vamos lá, comentários. Bloco 1, Panorama Nacional. Contos e Cantos me mandou uma mensagem. Mandou uma mensagem aqui? Oi, Marcos Munguzá, que bom vê-los. Eliana Andrade Lili, Start Representações. Então vai, bloco 1, comentários sobre o mundo em geral e o Brasil em especial. Ontem eu fui uma das milhares de pessoas que assistiram a entrevista da Regina Duarte para a CNN. Que coisa chocante, assim, eu tenho certeza, pelo tipo de reação dela, que ou ela estava sob efeito de alguma medicação que tirou, assim, né, a inibição, a compostura, ou ela estava sem algum tipo de medicação. Aliás, eu já vi gente falar querendo criticar alguém, falar assim, meu cara usa remédio controlado. Eu falei, daí? Eu uso remédio controlado. O problema é quando você precisaria de um remédio controlado e não usa, né? Então, não sei se a Regina usa normalmente e se ela deixou de usar. A gente fala isso em tom de piada, né? Tá sem o remédio. Mas pode ser. Até teve um momento em que o repórter que estava com ela, no ambiente, ali no mesmo ambiente, que ele falava para os outros do estúdio, assim, ela não quer responder, vamos interromper, em nome da saúde dela. Então, não sei se alguém ali atrás comentou que ela não estava bem, mas ela estava visivelmente fora de si. Agora, um remédio como esse não muda a opinião das pessoas, não muda o que elas pensam. Corta a inibição, por exemplo, exacerba algumas coisas. E aí, o que ela disse sobre os anos 70, por exemplo, os tempos da ditadura, foi horrível. Dizer assim, as pessoas morrem.
mas não morrem sob tortura, prisões arbitrárias por decisão de um Estado totalitário. Puta absurdo, assim, sim, morreremos todos, mas não por ordem de alguém. Então não tem como amenizar. E aí ela disse, e quantos morreram sob o Stalin? Bom, eu não vi ninguém ali dizendo que só as mortes de um governo totalitário de direita são condenáveis. Foi o que a gente viveu. A gente viveu uma ditadura de direita. Eu condeno qualquer ditadura. Stalinismo foi brutalmente violento. O regime bolivariano da Venezuela, né, em que uma pessoa controla tudo, no caso o presidente controla também o Supremo Tribunal Federal, e aí é louco demais ver que é exatamente o que o Bolsonaro, que tem ali, né, a esquerda, o comunismo, o regime bolivariano como exemplo de regimes totalitários, a evitar. Até a China foi criticada, uma ditadura, esconder as informações, tudo. Sim, a China tem um partido único, a China não permite oposição, a China vigia todo mundo, lá não tem WhatsApp, tem o WeChat. Eu fiquei sabendo disso pela Amanda, que passou pela China um tempo atrás. E esse WeChat, o governo controla tudo. Muitos anos atrás, 2006, eu fui jurada de um concurso de blogs promovido pela Deutsche Welle, que é a rede de comunicação estatal alemã. E a Deutsche Welle tinha jurados por continente, assim, e aí me convidaram para ser jurada, avaliar centenas de blogs e ver o quanto eles eram inovadores, socialmente relevantes, coisa e tal. E aí a gente se reunia, né, os representantes dos vários países ou continentes, e o representante da China não pôde ir para a reunião, porque ele não conseguiu um visto de saída. E era difícil avaliar os blogs da China, porque também eles eram submetidos a uma super censura, e a censura muito afiada, isso em 2006. Então eles aplicavam filtros, por exemplo, e que eles bloqueavam a palavra liberdade. Aí o pessoal começava a driblar o filtro e dizia, e assim, quando ele bloqueava, tirava o blog do ar e um abraço. Aí eles começavam a driblar o filtro, né, os blogueiros, e colocar ali a qualidade de ser livre. Rapidamente a China reorganizava o filtro e bloqueava aquilo também. Aí eles escreviam liberdade faltando uma letra, trocando o B por um underline, por exemplo. E a China evoluindo sempre com os filtros. Então, em 2006, quando a gente ainda na tecnologia era bem mais... tinha bem menos recursos, eles já faziam uma censura total. E agora, então, imaginem, né, pelo WhatsApp, pelo WeChat, e com o WeChat eles fazem tudo, fazem pagamento, documento, é tipo um crachá de acesso, eles fiscalizam tudo. Então, sim, a China é uma ditadura, a Venezuela é uma ditadura. Agora, então a gente não pode criticar a ditadura de direita e o Stalin, e vale também ao contrário. Se a gente critica as ditaduras de esquerda, como eu, que sou de esquerda, então a gente não pode criticar a ditadura de direita, um presidente que quer limitar o trabalho da imprensa, seja por intimidação direta e pessoal, aquelas barbaridades que ele já falou para jornalista, ou seja, criando, né, obstáculos para o trabalho da imprensa de um modo geral, que quer fechar o Supremo, que quer fechar o Congresso, que ameaça botar as tropas na rua. Então, né, quem critica tanto as ditaduras comunistas quer fazer igualzinho. E aí a Regina Duarte, lastimavelmente, fez essa entrevista falando, todo mundo morre, pra quê? Quanta coisa, que conversa. E o Stalin, quantos morreram sob Stalin? Então, muitos, absurdamente. E nem por isso os crimes cometidos pela ditadura militar são, né, desprezíveis ou minimizáveis. Tapi Samba diz aqui, estamos brigando por testes. Na verdade, ela falou já faz um tempo, já não sei exatamente em qual contexto. A Amanda aqui fala que a Hungria também, não sei se ela quer dizer que a Hungria também é uma ditadura de um modo geral, ou a Hungria também aplica muitos filtros digitais para controlar todas as manifestações dos cidadãos. Bom, continuando em uma das outras polêmicas aqui, governo federal versus governos locais, tanto municipais quanto estaduais,
algumas cidades ou estados decretaram o tal do lockdown. Lockdown não é assim, se puder não saia de casa. É assim, você não pode sair de casa a menos que possa provar que você vai fazer uma dessas 5 coisas permitidas. Então o lockdown é muito mais rigoroso, países da Europa fizeram isso. E aqui em São Paulo tem sempre essa ameaça, né? Olha, se não melhorar, a gente vai ter que ir para o lockdown, que é para restringir a circulação de pessoas, portanto, a circulação do vírus. E tem cálculos objetivos, assim, para dizer se é para apertar ou afrouxar. E é um cálculo que combina o tamanho da população, o número de casos e o número de mortes versus o número de casos. E a disponibilidade de leitos de UTI com respirador. Então é muito concreto, assim, olha, a gente está com 90% ocupado. Ou fecha mais, ou daqui a uma semana a gente vai ter que aplicar aquele protocolo de ver quem que vai ter direito ao leito e quem vai ter que ficar sem respirar. Então São Paulo ameaça, assim, tipo, olha pessoal, vamos nos conscientizar para não adotar o lockdown. Mas até hoje na tribuna, o vereador da oposição, o Donato, falou, a gente vai ter que ir para o lockdown. Não, porque se vai ter que ir, é melhor ir logo. Então o governo ainda não fez isso, mas na cidade de São Paulo aumentou o rodízio. Já vou falar do rodízio especialmente, mas sobre esse conflito, né? Querem os prefeitos, os governadores estão exagerando, é catastrofismo, é sensacionalismo, imagina, não precisa de nada disso, e as pessoas ficam putas com o Bruno, com o Dória e outros governadores que impõem medidas mais e mais restritivas, né? Porque tem dificuldade para sobreviver, inclusive, porque lá seu trabalho está parado, seu comércio está fechado. Eu só quero dizer o seguinte, vocês acham que prefeito, governador gosta de tomar medidas desse tipo que atrapalham a vida das pessoas, que são para o bem de todos, mas são super desagradáveis? Vocês acham mesmo que prefeito e governador gosta de desagradar a população, de incomodar a população? Que prefeito e governador não estão nem aí se as pessoas estão ganhando dinheiro para sobreviver ou não? Inclusive porque quem acode nessa hora é o Estado. E aí, olha só, o governo municipal, estadual, precisa botar recurso para assistir as pessoas, para socorrer as pessoas. E de onde vem o recurso? De governos, da atividade econômica, dos impostos pagos por CNPJs e por CPFs. Então, a arrecadação também cai. Então, não, o prefeito não gosta de impor medidas desagradáveis desse tipo, não gosta de precisar atender um número maior de pessoas que estão com imensas dificuldades, não gosta de arrecadar menos, mas se toma essa medida é porque ouviu atentamente os técnicos, os responsáveis pelo sistema de saúde, os especialistas, os médicos, e concluiu que tem que ser assim. Então, assim, para não fazer o lockdown, o prefeito instituiu, a Secretaria de Transporte, o rodízio ampliado. O que eu acho disso? Puta, que saco, desagradável. Eu acho que teria que ter mais exceções. Os motoristas de aplicativo, por exemplo, se as pessoas só podem sair para funções, né, essenciais, bom, pelo menos as casas noturnas estão fechadas, os parques estão fechados, os clubes esportivos estão fechados, o comércio está fechado. Então, para ir numa farmácia, num supermercado, as pessoas usam o aplicativo. Eu só chamo táxi por uma questão de honrar a categoria, por exemplo, né, que passa por dificuldades mesmo, porque às vezes eu gosto do motorista mais experiente, porque o táxi em São Paulo tem o privilégio de andar na faixa de ônibus e às vezes num congestionamento é muito prático, enfim. Mas, porra, nada contra os motoristas de aplicativo, muitíssimo pelo contrário, que muitas vezes trabalham quando não tem táxi, onde não tem táxi, além do preço camarada. E aí, as exceções para o rodízio não prevêem motoristas de aplicativo. Isso chega a ser cruel com pessoas que não só estão, conseguindo ganhar o seu próprio dinheiro prestando um serviço, mas um serviço essencial. O serviço não só de levar as pessoas nesses lugares onde elas podem ir, como fazer entregas também.
Então, eu acredito que a prefeitura vai rever as regras do decreto. Felizmente, a prefeitura tem feito isso, rever. Tentou fazer bloqueios nas avenidas para desencorajar as pessoas de sair à toa. No fim, quem não estava saindo à toa se ferrou e ficou preso num congestionamento. A prefeitura, rapidamente desistiu do bloqueio. Acho que no segundo dia já resolveu não fazer mais. Agora fez esse rodízio muito ampliado. Para mim, ampliado demais da conta. Porque antes era o centro expandido e agora é a cidade inteira. Antes eram 2 períodos no dia do horário de pico, agora é o dia inteirinho, até meia-noite, inclusive. E antes eram só 2 placas restritas por dia e agora é metade da frota por dia. Então, eu acho que a mão foi um pouco pesada demais, que é muita restrição. Poderia ser, por exemplo, o período inteiro, que seria das 7 da manhã às 8 da noite. Pegando o começo do horário de pico e o fim do horário de pico no rodízio anterior. Ou que poderia ser só no centro expandido. E que poderiam ser só 2 placas por dia. As pessoas em São Paulo já se organizam em função disso. Elas já sabem, sexta-feira meu carro não roda das 7 às 10 da manhã. Se na sexta-feira o carro já não puder rodar das 7 da manhã às 8 da noite e na cidade toda, isso já é uma puta restrição para quem não sai de carro para passear. Se for sexta-feira o dia inteiro no centro expandido, também já é uma puta restrição. E por que o centro expandido? Porque é para onde confluem, né, as pessoas, para o comércio, etc e tal. Então, eu defendo que o prefeito reveja regras do rodízio. A maioria dos vereadores também defende, e até porque se as pessoas não puderem andar de carro e precisarem sair e não tiverem dinheiro para o táxi, elas vão para o transporte público, onde, claro, acontece uma proximidade muito maior entre as pessoas, onde o número maior de pessoas toca nos bancos e nos suportes, e expõe ao risco muito maior. Então, já tem até medida judicial contra isso. Eu acredito que também as regras do rodízio vão ser revistas e eu espero que sejam. Que mais? Ainda no assunto nacional, um comentário rápido, né? A ministra Damares disse que morador de rua não pega Covid porque ninguém pega na mão deles. Cara, eu entendo que ela quis fazer isso, um comentário talvez até piedoso, né? Puxa, ninguém pega na mão dos moradores de rua. Mas é de várias ignorâncias reunidas, né? Primeiro, que pegar Covid é só se você pega na mão de alguém, né? Se a pessoa vai num lugar... Puta, põe a mão no balcão da farmácia e uma pessoa que tem o Covid também pôs a mão no balcão da farmácia, você transmite ali, o vírus está no balcão. Então, assim, tem muitas maneiras de transmissão de Covid. A gente fala para não dar a mão, porque a mão é que está mais exposta o tempo todo. Então, a ministra dizer que ninguém dá a mão para eles, como se dar a mão fosse o único jeito de pegar Covid. A ministra falar como se eles não fossem pegar Covid, e só por causa disso, em São Paulo já foram registradas 22 mortes de pessoas em situação de rua por Covid, e como em todos os casos pode ser que seja um número maior ainda, que por vários motivos não teve o registro correto. E sim, pessoas que normalmente estariam na rua pegando na mão, abraçando pessoas em situação de rua, estão se contendo para não correr o risco de contaminarem e serem contaminadas. Mas sim, pessoas pegam na mão de pessoas em situação de rua, e mesmo agora com todas as restrições ainda tem gente que passa perto de uma maloca e tá lá com a máscara e fala, vocês estão precisando de alguma coisa, e essa pessoa tá indo pro mercado e na volta do mercado deixa alguma coisa lá por eles. E aliás, eu soube hoje que tem uma maloca é como eles falam, tá? Tem uma maloca ali perto de casa na Zona Oeste, em que primeiro teve uma operação de rapa toda em desacordo com o decreto do prefeito. Levaram coisas que não podiam levar, as coisas que eles poderiam levar tinham que deixar um lacre, um contra-lacre para as pessoas poderem ir retirar depois no depósito, enfim, operação toda errada, com acompanhamento da polícia militar.
E aí, na hora da operação, os policiais estavam, assim, não muito bem contribuindo para a paz, né? Aquela coisa meio estúpida no jeito de se relacionar. Mais tarde, os mesmos policiais voltaram, eram 2 homens, voltaram ali na maloca, dar mais uma olhada, se estava tudo pacificado, coisa e tal. E aí, um deles puxou conversa, assim, né? Mas e aí, como é que tá aí? Tá tudo calmo, tudo em paz, não sei o quê. Aí ele perguntou assim, vocês têm álcool em gel por acaso? E eles falaram assim, não. Aí esse policial foi até a viatura, abriu o porta-mala e tirou uma garrafona de álcool em gel para deixar com as pessoas em situação de rua. Então, isso acontece quando você se relaciona diretamente com pessoas, né? Quando você fala assim, pessoas em situação de rua, os mendigos, os sem teto, os maloqueiros, pronto, né? Você dessingulariza. Como dizer, os jovens, as mulheres, tudo bem, tem motivos para dizer isso, mas quando você conhece uma pessoa e fala, como é seu nome? Moisés? Como é seu nome? O pessoal me chama de carioca, mas eu chamo Antônio. Cara, só isso já começa a mudar. E aí aqueles mesmos policiais, ou aquele mesmo policial, que teve lá no outro momento, meio tenso, meio estúpido e tal, aí ele, mesmo naquela situação, ele olhou e ele conversou com aquelas pessoas, e depois ele voltou e para aquelas pessoas, ele perguntou se eles têm álcool gel aí, e ele mesmo ofereceu álcool gel. Então, ministra, as pessoas pegam nas mãos de pessoas em situação de rua, eles tocam em lugares por onde as pessoas que não são em situação de rua passam também, eles estão sujeitos ao contágio de todas as outras formas que a gente também tá, e eles estão muito próximos uns dos outros também, e qualquer um de nós pode ter Covid e não saber. E conversando com um morador de rua, a 1,5 metro de distância, pode ter o spray das gotículas microscópicas de saliva que carregam o vírus, que é menor, que cabem 100 mil vírus em uma cabeça de alfinete, uma coisa brutal assim. Bom, voltando a falar do município, hoje teve tribuna livre, vereadores se pronunciaram, a vereadora, quem foi? Não, o vereador Cláudio Fonseca, que é meu colega de partido do Cidadania, lembrou que nós estamos cobrando da Secretaria Municipal de Educação que todas as crianças da rede sejam beneficiadas com o cartão alimentação e não apenas aquelas que já eram beneficiadas pelo Bolsa Família. Como é que a Secretaria decidiu começar pelas crianças do Bolsa Família? Supondo que quem está no Bolsa Família recebendo benefício tem um corte de renda que é bem baixinho, então são as mais necessitadas no universo da escola pública. Só que a intenção era depois chegar nas outras. Todas as crianças que normalmente se alimentam com a merenda precisam receber a merenda em casa, até porque grandes chances de os pais delas, que normalmente teriam renda, estarem sem renda agora. E aí uma das dificuldades dessa é grana mesmo, né? O universo de crianças atendidas nas escolas municipais é gigantesco, né, de dezenas de milhares, e a secretaria optou por fornecer um valor de refeição que é o equivalente, é como se todos os beneficiados estudassem em período integral, ou seja, tivessem mais de uma refeição diária. Então adotou esse critério, quer quem está em período integral, né, matriculado, quem não está, todos os que recebem o equivalente a mais de uma refeição. Tem o custo adicional de confeccionar o cartão, eu não sei bem, não sei exatamente a prática disso, como funciona, mas tem um custo diferente do custo de servir a refeição para todo mundo ali no ambiente escolar. E o que o Cláudio Fonseca lembrou hoje é que você tem um recurso que vem do governo federal para alimentação escolar, do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. O governo federal repassa, ou melhor, devolve, né, uma parte do que São Paulo manda para lá, manda para cá de volta, mas com aquela regra rígida, olha, o PNAE pode ser usado para oferecer merenda na escola. E aí precisaria de uma mudança na legislação federal para permitir agora que o recurso do PNAE, acho que São Paulo tem aí uns 50 milhões para receber, pudesse ser usado assim para o cartão alimentação. E teria que ser uma medida provisória para ser rápido. Então, se você que estiver me ouvindo for deputado federal, assessor de deputado federal, de senadora, senador, encaminhe isso para sua bancada, por favor, que o governo federal libere. Quem faz a medida provisória é o governo, né, o presidente,
Mas, né, vamos trazer isso para a pauta aí federal também. Do rodízio eu já falei, do PENAI também. Bom, vamos logo para o bloco 3, coisas bacanas, legais para compartilhar. A Amanda, né, assessora do gabinete, um tempo atrás compartilhou uma notícia de que no Uruguai, já estou eu aqui procurando o carregador, né, porque comecei a live com 70% e já está me avisando que está acabando. Que no Uruguai a cesta básica inclui livros infantis, se não me engano. E aí eu nem lembro se isso é só agora, durante a pandemia e a reclusão, ou se normalmente o Uruguai considera que livro faz parte da cesta básica. Eu sei que eu mandei na época para a coordenação do Cidade Solidária aqui de São Paulo, que arrecada doações, por exemplo, produtos da cesta básica, produtos de limpeza e ração de animais, uma coisa que também a gente pleiteou, que as pessoas pudessem doar ração nos 8 postos de arrecadação da Cidade Solidária. E eu falei, ração e livros, né? Olha que legal essa ideia do Uruguai. Isso assim, calma, estamos vendo. Aí incorporaram mesmo a ração como um produto que pode ser doado. E essa semana foram doadas, assim, toneladas de ração por empresas. Além das doações de pessoas físicas, toneladas. Que bom que as pessoas alimentam seus animais também, né? E se não tiver ração, elas vão compartilhar da comida que elas já talvez não tenham tanta. A propósito de doação de ração, não deixem de olhar lá o perfil Amigos da Mancha, que além de cuidar de animais abandonados, abrigar, lar temporário, encaminhar para doação e tudo mais, eles fazem mutirão de castração, coisa que não está acontecendo muito na cidade agora, inclusive porque algumas clínicas veterinárias abriram mão ou estão com dificuldade de comprar os materiais normais de proteção, né, de cirurgia, por causa da alta demanda. E o Amigos da Mancha continua fazendo mutirão de castração, então vou lá na favela do Moinho, castram 11, 20, 40... E como é um coletivo, né, engajado, trabalho voluntário, o custo de uma castração de um gatinho, por exemplo, eles conseguem fazer uma castração a um custo de R$75. Então, assim, meu Deus do céu, quanta bondade disso, de todos os envolvidos, para ter esse custo tão baixo. Então, R$75, quem puder contribuir, cara, pensa, R$150, se você castra 2 bichinhos, isso é um ganho para os bichinhos, para a sociedade de modo geral, para a população. Então, Amigos da Mancha, @Amigos da Mancha, esse é o perfil do Insta, e eles relatam tudo lá, eles relatam tudo incrivelmente, tipo, eles publicam o recibo da doação, ou registram, olha, a Ana Maria veio aqui, doou 5 quilos de ração e mais remédios e mais não sei o que, muito legal. E que bom que o Cidade Solidária recebeu aí essa baita doação de toneladas de ração. E foram doados livros recentemente. Eu acho que foi a Companhia das Letras. Se alguém estiver assistindo e souber melhor do que eu, me fala. Foram doados tipo 2.000 livros para serem distribuídos juntos com as cestas básicas no SP Cidade Solidária. Muito, muito, muito legal. Aí deixa eu ler um pouco das mensagens aqui que eu não vi. Amanda Soldani, Hungria se aproximando da ditadura. CMSFE, aqui em Portugal foi o que ajudou, agora estamos saindo aos poucos. Demosaico, sou favorável em São Paulo antes do protocolo, que eu estava falando que a gente vai esperar o quê, né? Ter que usar o protocolo que diz dos 4 que precisam de um leito de UTI, qual deles será o contemplado. A CH Fabrício também fala que a arrecadação pública cai a respeito de governantes não gostarem de tomarem medidas impopulares restritivas, e tem isso também, a arrecadação cai. Deixa eu ver se tem outros comentários. A Amanda, de acordo quanto a motoristas de aplicativo. A Alice, precisa muito mudar para motoristas de aplicativo, porque o rodízio não abriu uma exceção para eles, aliás, para vários outros profissionais. Os profissionais que estão ficando de plantão nas escolas, aliás, tem um questionamento de alguns vereadores muito forte em relação a isso, tipo, não precisa o diretor estar na escola. Esses profissionais não estão incluídos na lista dos que têm direito à isenção, que podem entrar lá e cadastrar a placa do seu carro, porque tem que trabalhar por ordem da prefeitura e não estão como exceção.
Então precisa sim para motorista de aplicativo também. O AHC_80, mas esse eu sei que chama Alexandre. Falou que já já acaba esse rodízio. Eu também. Esse rodízio, dia inteiro, placa ímpar, cidade inteira, esse com certeza vai mudar. Tem até muita gente da companhia de tráfego, da CET, que também não está totalmente de acordo com isso. Oi, Everton, falei de você hoje no começo, da super prova de avaliação que você fez para ser nosso estagiário. Oi, Dalva. Oi, Prateleira de Quadrinhos. Deixa eu falar, Prateleira de Quadrinhos vai fazer uma doação de alimentos amanhã, é isso? Em Itaquera. E se não fosse, eu moro na Zona Oeste, se eles fossem chegar mais perto da minha casa, amanhã eu já passaria a minha coleção de zines dos anos 80, 90, mas eu acho, viu, Prateleira de Quadrinhos, vamos combinar outro dia. A Paulinha, que trabalha aqui, uma vez por semana ela vem para resolver algumas coisas, ela mora na Zona Leste, a gente pode fazer um acordo aí. Demosaico, favorável ao lockdown, afinal quero as pessoas vivas, até porque parte da periferia ainda não entendeu a gravidade e não falo dos que precisam trabalhar. Moro em uma e o povo ainda continua nas festas. Sim, vários vereadores que moram na periferia relatam isso e eles dizem, e são vereadores de oposição, inclusive, Alfredinho é um deles, que fala, a periferia tá normal, cara. Pessoal aglomerado, comércio aberto, porta inteira, meia porta, pancadão. A prefeitura não pode fiscalizar só a região central, tem que fiscalizar também a periferia. Mas aí eu também sei que na periferia corre aquele discurso, né? O prefeito e o governador querem matar as pessoas de fome, uma coisa horrorosa, que não ajuda. As pessoas têm que saber que por mais um mês que seja, tem que ter esse isolamento. E o Cláudio acho que tem que aumentar gradualmente o rodízio e ampliar as restrições. Então, eu não sou contra a ampliação do rodízio, mas eu acho que ele acabou sendo abrangente demais. O OCMSFE, vindo de uma ministra, mesmo uma ignorância, aliás, foram várias, né, as manifestações desse tipo. E o Cláudio, concertador, fala, o presidente pega na mão de muitos, não usa máscara e faz multidão. O jeito é entrar em situação de rua ou virar presidente, né? Cara, é muito bizarro. Assim, revistas que são tudo menos de esquerda, revistas neoliberais, publicações conservadoras, não se conformam com a postura obscurantista, negacionista do presidente do Brasil. Prateleira de Quadrinhos, estamos deixando e trocando água e sabão em postos da Zona Leste com moradores de rua, também achando brutal o que a ministra falou. Sabe que um tempo atrás eu entrei numa página, eu dei uma busca aqui pelo 180, que é o Serviço de Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência, para pegar mais informações sobre como funciona o 180, afinal, para que serve o 180, e descobri que o governo federal uniu o 180 e o Disque 100, que era o Disque Denúncias de Direitos Humanos de um modo geral, e falou que melhorou muito a logística, tudo, agora o tempo de resposta é muito menor, etc e tal. E tinha uma fala da ministra super razoável, dizendo que, falando da LGBTfobia, que a gente não podia aceitar, a violência contra pessoas por conta da orientação sexual. Cá entre nós, eu tenho certeza que ela leu um discurso, e é melhor assim, né? O Bolsonaro, naquela coletiva desastrosa depois da demissão do Moro, quando ele falou sozinho de improviso, foi aquela barbaridade, meu filho já pegou todo mundo do condomínio, e eu mandei desligar o aquecimento da piscina, e aí a parte lida fazia sentido. Mancha Verde distribuindo marmita na Paulista, diz aqui o digital da rua. A Márcia me ajudou a fixar @amigos da Mancha, aquele perfil do pessoal que faz acolhe, cuida de animais abandonados e faz mutirões de castração numa época que estão fazendo muito menos. O Alexandre fala que vai se surpreender o dia que a ministra falar algo sensato. Então, rapaz, eu li lá na página do anúncio do Disque 180 e 100 Unidos, eu até salvei a página, porque a ministra, para cobrar dela um dia, sabe? É como se a minha manifestação fosse mudar o valor do dólar. Mas um dia que ela fala alguma besteira sobre pessoas LGBT, por exemplo, eu falo assim, gozado, ministra, a senhora mesma admitiu que a violência contra essas pessoas é inaceitável, né? A senhora mesma falou. Mas
né, ela ou o Bolsonaro, ou podem se contradizer a pampa, que também não se abalam com isso, né? Mudar de opinião é uma coisa. É dizer, olha, até ontem eu achava que não precisava lockdown, mas agora eu concluí que precisa. Isso é outra história. Bueno, vou encerrando por aqui. Regimentalmente... Oi, meu mundo, meus cachos. Bom ver você aqui de novo. Regimentalmente, eu diria nada mais havendo a tratar, mas nem quando eu estou encerrando alguma sessão do regimento eu uso esses termos, porque imagina nada mais havendo a tratar. E a Silvana concorda comigo, a fala correta da ministra deve ter sido um técnico que escreveu. Então, muito mais havendo a tratar, declaro encerrada esta transmissão ao vivo, vou voltar para casa, que é de onde a gente não deve sair, a menos que precise de verdade. E essa live depois fica... contos e cantos. Muito obrigada pelo J Madeira pelo... Essa live fica... depois a gente baixa e sobe de novo, fica todinha disponível. E... Oi, Nívia Bop. E que mais que eu ia dizer? E vocês falem com a gente normalmente, manda mensagens, comentários no Insta, no Face, manda e-mail, rp@soninha.com.br, sugestões, perguntas, críticas, comentários, a gente adora receber. Obrigada, gente, por virem aqui. Tchau, até a próxima.